Saudações OnLuz. Vamos fazer então a live do mês de abril, sempre nas primeiras quintas-feiras de cada mês, uma live aberta, com o objetivo de as pessoas terem acesso, às informações que estão sendo orientadas pelas hierarquias planetárias, pelas hierarquias cósmicas, pelas hierarquias suprafísicas em relação ao processo de cura, ao processo de purificação e de transição planetária que este orbe, este planeta Terra está vivenciando, tá? Bom, e hoje nós trouxemos o tema A Cura dos Males da Alma na Visão Cósmica, tá? Porque a gente recebe vários questionamentos, várias perguntas, as pessoas também que realizam acompanhamentos terapêuticos individualizados, personalizados, ou mesmo as pessoas que fazem as meditações do canal do Instituto OnLuz no YouTube, muitas vezes têm uma visão, a grande maioria das pessoas tem uma visão equivocada sobre um tratamento espiritual, sobre um tratamento da cura da alma. As pessoas, de um modo geral, elas têm uma ideia de que elas vão fazer algumas sessões, uma meia dúzia, umas 10, mais ou menos, e aquilo que elas buscam de cura vai acontecer nesse período, tá? Então, esta é uma visão equivocada. E hoje nós vamos explicar um pouco mais o porquê que as pessoas, ou uma grande maioria das pessoas, possuem uma visão equivocada sobre o que é uma cura da alma, tá? E também vamos realizar algumas reflexões, algumas orientações de perguntas também que foram nos chegando. Então a gente organizou esta palestra em cima de perguntas que foram nos chegando também ao longo do mês de março, agora de 2021. Então vamos lá. A cura dos males da alma na visão cósmica, Ok? Então, primeiro ponto, vamos tentar esclarecer o que é uma cura da alma, tá? Então, uma cura da alma é a libertação de todas as memórias que a alma tem, que ela tem armazenadas nos corpos sutis que constituem a estrutura desta alma, tá? Então, vamos ver ali. Olha só, vocês também estão podendo acompanhar através da lâmina, que tem ali. Então, vou aqui tentar explicar um pouco melhor esse processo. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Vocês estão percebendo essa imagem aqui? Percebem? Olha só, isso aqui é uma imagem, E vocês estão vendo esses pontos aqui? Esses pontos, tá? As pessoas que já estudam assuntos metafísicos, as pessoas que já fizeram um curso do Reiki conosco, elas sabem que esses pontos aqui são os chakras, tá? Os chakras são vórtices de energia, os chakras são campos de energia aonde eles estão conectados às principais glândulas do nosso corpo, tá? Então, é o seguinte, uma alma, esse aqui é um corpo físico, tá? Olha aqui, vamos explicar, esse aqui é o corpo físico da pessoa, tá? Muito bem. O corpo físico, ele é constituído de órgãos, de sistemas, de vasos sanguíneos, de átomos, moléculas, células e assim por diante, tá? Muito bem. Eles têm uma constituição química, física, biológica,
E a constituição de um corpo físico, ele é o somatório das memórias da ancestralidade materna e paterna, tá? A constituição desse corpo aqui, tá? O que determina como que a pessoa vai ser, se ela vai ser magra, se ela vai ser ter um pouquinho mais de peso, se ela vai desenvolver certas patologias físicas, né? Enfim, tudo isso está relacionado às memórias daqui, as memórias da ancestralidade, do DNA ancestral, tanto por parte de mãe como por parte de pai, tá? Muito bem. Então, o que acontece é o seguinte. Então, uma alma, o que é uma cura de uma alma, tá? Então, a alma, para ela entrar em um corpo físico, tá? A alma, ela precisa de veículos. Ela precisa de outros corpos, ela tem uma anatomia sutil, tá? O corpo aqui é uma anatomia física e a alma tem uma anatomia sutil que ela precisa se encaixar para poder manifestar a expressão dela no corpo físico. Para a alma poder se encaixar no corpo físico e viver uma vida aqui, ela precisa de outros corpos, tá? Muito bem, então um dos corpos que constituem, que a alma utiliza para se manifestar na Terra são os chákaras, tá? Então, para as pessoas, para a grande maioria dos seres humanos, tá? Que ainda não realizaram libertações espirituais, nós ainda estamos sob a influência desses 7 níveis de energia. Então, a alma, nós temos o espírito, tá? Nós temos o espírito, tá? Nós temos a alma, tá? E aí a alma, ela usa a energia destes chakras, desses pontos de energia, que é como se fossem, os chakras são pontos de energia que a alma vai manifestar a energia do espírito, tá? Aqui do espírito. Tá meio ruimzinho aqui, né? Ainda não tenho muita habilidade para escrever aqui com essa caneta. Então, aqui tá o espírito, tá? E aí o espírito se conecta à alma e a alma se conecta ao corpo físico através dos chakras, entenderam? Tá, muito bem. Então, o que acontece? Para a alma se manifestar aqui, então ela vai acoplar a sua energia, vai usar a energia desses chakras aqui, tá? Então, vamos lá. Então, esses chakras, eles são pontos energéticos que cada um deles, ele se conecta com o corpo físico, tá? Por exemplo, chakra básico, ele vai se conectar ao sistema reprodutor aqui. O chakra umbilical, ele vai se conectar ao sistema gênito-urinário, rins, bexiga. O chakra do plexo solar vai se conectar ao sistema gastrointestinal, estômago, intestino delgado, intestino grosso, baço, pâncreas, fígado, vesícula e assim por diante. O chakra cardíaco vai se conectar ao cardíaco, aos pulmões, sistema respiratório e sistema circulatório. O chakra laríngeo vai se conectar ao chakra das glândulas paratireoide e tireoide. O chakra do terceiro olho, ele vai se conectar então às glândulas pituitária, pineal, né? E esse chakra aqui, então, ele é o chakra que se conecta diretamente à alma e a alma ao espírito.
E o espírito se conecta a quem? O espírito se conecta à mônada. E a mônada se conecta ao avatar. E o avatar, a supramônada, que já é o ser divino, já é a consciência divina manifestada, certo? Muito bem. Então, quando um ser humano ele está encarnado na Terra e ele ocupa um corpo físico, ele vai guardar muitas memórias, armazenadas aqui nos seus corpos, nesses corpos sutis aqui. E cada um, por exemplo, aqui do chácara básico, tá? Então, esse chácara aqui, quando as pessoas têm muito medo e muita insegurança material, financeira, insegurança emocional, então aqui, principalmente de sobrevivência da vida, significa que a pessoa tem armazenado muitas memórias de dificuldades materiais, financeiras, de dificuldades econômicas, de dificuldade de sobrevivência na vida. Então, normalmente as pessoas que têm muitos problemas de se conseguir, de conseguir se manter na matéria, são pessoas que têm este chácara bastante prejudicado, tem bastante memórias traumáticas aqui, tá? Então, são pessoas que guardam muitos traumas, muitas memórias negativas de medos, inseguranças, em relação à manutenção da sua vida, da sobrevivência, da sua sobrevivência, tá? São pessoas que passaram fome, pessoas que passaram por guerras, pessoas que desencarnaram cedo e não tiveram uma oportunidade de desenvolvimento das suas experiências de trabalhar, de executar um trabalho, de se manter na vida física. São também pessoas, são almas que guardam muitos registros de traumas quando crianças, né, de não segurança na matéria em relação a não ter segurança na matéria. E também são pessoas que têm muito medo, né, de não terem sustentação na vida. São pessoas que constantemente estão com medo de não conseguirem se sustentar, né, de não conseguirem trabalhar, de não conseguirem sobreviver materialmente, economicamente. Então, são pessoas realmente que guardam muitos sofrimentos aqui, tá? São pessoas que também passaram por, como eu falei agora há pouco, por desencarnes ainda jovens, tá? Ainda bastante jovens, em situações até como crianças, tá? Pessoas que podem ter passado por experiências como abortos, tá? Foram abortadas em outras vidas, certo? Foram abandonadas. Então aqui existe um medo muito grande de sobreviver na vida, tá? Bom, e também aqui está relacionado este chácara aqui a pessoas que têm ainda uma memória de vampirização de energia, memória de escravização, tá? Então, muitas pessoas possuem memórias de vidas passadas onde elas ainda guardam fractais, ainda estão presas à Terra, onde elas estão escravizadas. Então, elas não têm forças para manter a sua própria sobrevivência neste mundo, tá? E elas também, então, além de serem escravizadas, a energia, a força vital aqui deste chácara é totalmente vampirizado, tá? E se vampiriza de duas maneiras esse chácara aqui. Se vampiriza através do contato sexual, com pessoas que são densas, com parceiros, com parceiras que são provenientes de uma energia involutiva, tá? Casamentos, relacionamentos, namoros, vínculos sexuais que a pessoa tem, que são com pessoas densas, pessoas involutivas, almas
que pertencem a forças involutivas, tá? Então, ao manter um contato sexual, a sua energia, a sua força vital é drenada, tá? Esse é um tipo de vampirização de energia, que tira a força da pessoa e a capacidade dela de trabalhar, produzir, andar, prosperar. E existe um outro tipo de vampirização de energia que acontece, que é nos ambientes profissionais, tá? Ambientes profissionais, ambientes sociais e familiares, aonde os vínculos com essas pessoas, eles também drenam a sua energia, drenam a sua força vital, drenam a sua capacidade realmente de desenvolver-se materialmente, financeiramente de uma maneira equilibrada, tá? Bom, então eu dei um exemplo, foi dado agora um exemplo de uma cura, de uma libertação de memórias do chakra básico. Esse é um exemplo que foi dado agora, tá? Mas nós temos mais 6 chakras, entenderam? Mais 6. Então, gente, é o seguinte: uma cura de uma alma é a libertação de todas as memórias que estão no chakra básico, no umbilical, no solar, no cardíaco, no laríngeo, no terceiro olho e aqui no chakra coronário, tá? Então, veja bem, uma cura de uma alma, ela não se faz com meia dúzia de sessões terapêuticas, nem com meia dúzia de sessões de doação de energia, nem com uma novena, 9 dias de oração, nem com um alinhamento dos chakras, por exemplo. O que é tem gente que pede, mas dá para fazer alinhamento dos chakras. O que é um alinhamento dos chakras, gente? O alinhamento dos chakras é limpar todas as memórias que estão registradas em cada um desses campos de energia. Entenderam? Então, olha, não se faz em uma sessão, tá? Quem está prometendo isso para as pessoas está bastante equivocado no seu entendimento do que é uma cura com relação à alma. Precisa aprofundar bastante ainda os seus conhecimentos, as suas buscas espirituais, a sua busca por um processo de autocura para compreender bem o que é isso, tá? Então, por isso que é complexo uma cura de uma alma, tá? Então, aqui é a liberação, tá? Uma cura de uma alma. Então, a primeira pergunta, a cura de uma alma é a liberação de todos os registros traumáticos que estão armazenados nesses corpos sutis aqui, tá? Bom, e além desses chakras, tá? Além desses aqui, nós temos, na verdade, 9 corpos. Nós temos 9 corpos que constituem, aqui nós temos então o corpo físico, o corpo dupletérico, o corpo astral, o corpo emocional, o corpo mental inferior, o corpo mental superior, o corpo causal, corpo átmico, o corpo búdico e o corpo morontial, que esses corpos, então, eles vão se aliar ao espírito, à mônada, ao avatar e à supramônada, e assim por diante, tá bom? Então, esses aqui é outro assunto, né? São outros corpos que isso a gente dá bastante orientação, bastante informação, que esses 9 corpos, né? Esses 9 corpos que constituem o corpo físico e que dão sustentação a esses chakras aqui. Então, eles são bastante trabalhados no curso do Reiki On Luz, tá? E eles também fazem parte da estrutura psíquica, né, da alma, da estrutura da alma, tá? Tanto dos corpos sutis, dos chakras, como também da estrutura da alma, tá bom? Entenderam? Entenderam o que é uma cura da alma? Ok, muito bem. Então agora vamos ver aqui.
A próxima informação, vamos ver. Vamos trocar aqui a lâmina. Bom, gente, então agora vamos para o próximo assunto, né, desta live. Como a alma se tornou enferma? Como que a alma ficou aprisionada aos sofrimentos deste planeta, tá? A alma, ela ficou desconectada das forças da luz, tá? Então, quando uma alma veio para cá fazer uma experiência na Terra, porque o planeta Terra, ele é um planeta escola, mas ele também é um planeta hospital e ele é também um planeta prisão, tá? Tudo depende do nível de consciência que as almas aqui estão. Então, as almas que estão num planeta hospital são almas um pouco mais conscientes e elas estão aqui para buscar uma libertação dos seus sofrimentos. Elas estão aqui porque elas também vieram de outros sistemas estelares, de outras galáxias, de outros planetas, onde esses outros planetas passaram por evolução espiritual, elevaram a sua energia, e muitas das almas que habitavam esses outros planetas, elas não conseguiram acompanhar a evolução daquele planeta onde elas estavam. Então elas foram transferidas para a Terra, para que elas pudessem ter a oportunidade de se curarem daquilo que elas não se curaram naquele planeta onde elas residiam, tá? Bom, então, um dos grandes desafios que nós enfrentamos para as pessoas se curarem, para a cura da alma, é elas entenderem que elas não pertencem a este planeta, que elas não nasceram nesse planeta, que elas não foram constituídas nesse planeta, tá? Então, existem pessoas que elas não acreditam que existem vidas fora do sistema solar. Tem gente que não acredita nem em vida passada, né? Tem gente que não acredita nem em Jesus. Tem gente que não acredita nem em Deus. Imagine se vai acreditar em vidas estelares, em vidas em outros planetas, tá? Então, ali já é um total aniquilador da evolução desta alma, tá? Então é importante estar mencionando que um dos grandes processos que dificulta a alma se libertar do sofrimento que ela guarda é que ela não acredita que ela é uma alma, né? Que ela não acredita em vidas passadas, em vidas espirituais, em nada. Então, esse já aniquilou a possibilidade dessa alma se curar definitivamente, né, dos processos traumáticos que ela guarda, das suas ações contra as leis divinas superiores. Ok? Bom, então, e no caso aqui, então nós temos que compreender que o planeta Terra é um planeta escola para as almas mais despertas, para as almas que já evoluíram, para as almas que nas outras vidas deste mundo já entenderam que aqui é um mundo de cura, que aqui é um mundo de libertação, que aqui é um mundo onde nós precisamos nos tornar seres humanos melhores, seres humanos mais conectados com a fonte divina de luz, tá? Então, estas almas, elas estão enquadradas, a sua evolução, ela está enquadrada como uma alma que está em uma escola evolutiva, tá? E essa escola evolutiva, ela vai fazer com que as pessoas, elas tenham como prioridade na sua vida evoluir, curar-se, libertar-se do sofrimento, libertar-se das perturbações, libertar-se de todas as ações negativas que ela praticou, consciente ou inconscientemente.
Então a meta da vida dela é evoluir e curar. É claro que ela vai desenvolver outros trabalhos aqui. Ela vai trabalhar num escritório, ela vai trabalhar numa loja, ela vai trabalhar como dona de casa, como mãe, né? Ela vai ter, né, como pai, enfim, todas as profissões que existem aqui na matéria, esta alma também vai desenvolver, porque ela está em um processo de uma cura do karma material dela. Ela precisa aprender a usar o dinheiro de uma maneira equilibrada e sábia. Então ela continuará exercendo atividades profissionais, tá? Mas no íntimo dela, ela vai sempre reservar um período, né, um tempo diário para orações, meditações. Ela vai desenvolver uma rotina de vida de cura da alma dela. Tá? Então ela vai ler, ela vai estudar, ela vai buscar fazer cursos, ela vai buscar ter uma rotina interna, como eu falei agora há pouco, de orações e meditações. Não importa se é feriado, se é domingo, se é Natal, se é Ano Novo, se é Páscoa, se é o que não importa, tá? Esta pessoa, ela sempre terá na sua rotina da sua vida a rotina da oração e da meditação. Então significa que esta alma, ela já está desperta, ela já fez uma conexão com o seu eu superior. E o seu eu superior então vai conduzindo a evolução dela aqui nesse mundo para ela se libertar de todos os laços kármicos, tá? Que depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Tá? E as almas que estão num hospital, então, são as almas, como eu falei, elas vieram de outros mundos, vieram de outras moradas, vieram de outros planetas, de outras galáxias muitas vezes, e elas vieram para cá porque naquele planeta onde elas estavam vivendo, aquele planeta estava passando por uma evolução espiritual. Como agora o planeta Terra está passando também. O planeta Terra está passando por uma grande evolução espiritual, por uma grande purificação. Então, no próximo ciclo da Terra, ele não será mais uma escola hospital, nem uma escola, nem um planeta escola e nem um planeta prisão. Ele será um planeta dentro de uma evolução conectada com as forças divinas da luz, aonde as almas que habitarão no futuro o planeta Terra serão almas que vão aceitar cumprir um plano divino de luz, tanto para o planeta, onde elas vão estar residindo, como um plano evolutivo para elas, como almas em evolução no cosmos, como também colaborando para a evolução das outras almas com as quais ela estará vivendo, tá? Então, o futuro da Terra é um planeta não mais kármico sob o ponto de vista da matéria, certo? Mas neste momento ainda nós passamos então pelo que a gente chama de planeta de transição, um planeta que está em purificação, um planeta que está em cura. Então muitas almas estão sob a condição de hospitalizadas, tá? Então praticamente, muitas não, né, gente? Todos, sem exceção, que estamos encarnados neste planeta, necessitamos de cura. Uns necessitam de muita cura, outros de curas importantes e outros de cura que também é considerável, tá? Mas não existe nem um ser humano aqui encarnado que esteja livre da necessidade de uma grande cura e uma grande purificação espiritual. Só que são níveis diferentes de cura, tá bom? Então, algumas pessoas, elas ainda não despertaram espiritualmente, elas ainda não entenderam que elas têm que curar-se, que elas têm que libertar-se. Então, são almas ainda bastante enfermas, são almas que podemos considerar como almas hospitalizadas. Elas estão no hospital, mas elas não se deram conta que elas estão doentes, né?
Que elas não perceberam ainda o tamanho da doença que elas carregam dentro delas, doença mental, doença espiritual, doença emocional, doença física, tá? E existem pessoas aqui, almas aqui, que também vieram de outros mundos, vieram sob o processo de transmigração ou de exílio, que são almas também prisioneiras, vamos dizer assim. São almas que cometeram bastante infrações, bastante crimes, né? Infrações cósmicas, crimes cósmicos, infringiram leis divinas, né? Gerando destruição da vida humana, da vida animal, da vida das plantas, de todos os reinos, tá? Nos mundos aonde eles estavam e aqui também. Tem gente que continua cometendo crimes bem graves, tá? Então são pessoas consideradas prisioneiras, são pessoas que têm uma grande cura para fazer, né? E estas pessoas, só que elas não se dão conta disso. Elas acham que elas estão corretas. Elas acham que elas não têm problemas nenhum, né? Elas acham que elas não têm nada. Que elas são pessoas que não têm nenhum tipo de problema, né? Nesse nível assim. Então, estas pessoas são as realmente mais comprometidas espiritualmente. São as pessoas que mais têm curas a fazer, mas elas ainda não despertaram, tá? Elas ainda não entenderam. Então, estas pessoas não entenderam que elas precisam fazer esta cura porque elas estão, desconectadas das frequências divinas celestiais, tá? Essas pessoas, elas, ao longo de muitas vidas, tá? Elas viveram uma vida que é material, tá? Tudo que elas fazem, tudo que elas trabalham, tudo que elas desenvolvem aqui, elas pensam somente na matéria. Então, elas desenvolvem, elas estudam, elas desenvolvem uma profissão, todo o foco que elas colocam na vida delas é para as conquistas materiais. Não é para uma conquista para a alma delas se tornar uma alma mais harmônica, mais equilibrada, mais pacífica, mais amorosa, tá? Então, estas almas, elas se tornaram enfermas porque elas se desconectaram das energias celestiais, das energias divinas da luz. E elas então foram fazendo pactos, acordos com as forças involutivas, tá? Elas foram formando parcerias, elas foram se aliando, elas foram fazendo associações no plano espiritual e na Terra também, com forças que são contrárias à luz, com forças que destroem a natureza, que destroem os animais, que destroem os próprios seres humanos, tá? Então, a grande maioria das atividades profissionais que aqui são desenvolvidas, elas ajudam a perpetuar a vida material destrutiva, a vida material com as forças involutivas, tá? A grande maioria das profissões, a grande maioria das empresas, das corporações, sejam elas privadas, não governamentais, sejam elas serviços, prestação de serviços, as almas então se desconectaram das forças celestiais e elas se envolveram com as forças involutivas, tá? E elas então desenvolvem um trabalho material, essencialmente material, tá? Então é por isso que as almas se tornaram enfermas, porque elas não fizeram uma conexão, elas não mantiveram aquela conexão com Deus, aquela conexão dos seus corpos sutis com a alma, o espírito e a mônada, tá? Muitas se desconectaram porque quiseram, porque optaram
porque são almas rebeldes, são almas desobedientes, são almas gananciosas, ambiciosas, têm uma soberba, né, muito grande, são almas que têm grandes libertações espirituais para fazer na sua vida. E elas então se aliaram às forças, conscientemente, às forças involutivas. Tá? Essas forças involutivas, inclusive um exemplo claro delas foi quando Jesus esteve encarnado na Terra e ele passou por muitas tentações, né? Assim como todos os seres humanos que aqui estão. Tá? Ele foi, quando ele esteve então em meditação por 40 dias e 40 noites nas montanhas, ele foi então visitado, né, segundo os relatos bíblicos, os relatos de livros considerados sagrados, né, ele passou então pela tentação que Satanás, né, o Satã, enfim, as forças involutivas estiveram com ele e disseram para ele que este mundo era deles e que se ele quisesse se aliar a eles, ele poderia, que eles dariam tudo o que ele quisesse, porque este mundo é deles, né? Existem passagens, né, bíblicas que mostram este momento de enfrentamento que Jesus passou aqui nesse mundo. E muitas almas de luz passaram e passam por isso também. Tá? E muitas almas, então, elas fizeram uma desconexão divina e se aliaram a essas forças involutivas conscientemente. Elas quiseram o poder, elas quiseram ter poder econômico, financeiro, político, social, religioso e assim por diante, tá? E muitas acabaram fazendo uma desconexão divina, porque essas forças involutivas, elas também geraram certas manipulações no campo psíquico da humanidade, tá? Elas inventaram informações, criaram instituições, principalmente instituições religiosas, né, de todas as ordens, todas as filosofias, criaram sistemas filosóficos, religiosos, culturais, econômicos, sociais, educacionais, sistemas, né, formas de vida aonde as pessoas foram sendo induzidas, foram sendo conduzidas a se aliar às forças involutivas para se manter na matéria, tá? Então, isso aí também muitas almas se desconectaram de uma maneira inconsciente. Tá? Foram sendo induzidas, foram sendo coagidas, muitas caíram em armadilhas, não perceberam que estavam se aliando às forças involutivas, tá? Então este é um dos motivos pelos quais a alma se tornou enferma, porque ela escolheu o caminho essencialmente da matéria. E hoje, então, o planeta Terra passa por um momento em que ele está revisando tudo isso. Então, o planeta Terra não será mais, ele já está em fase de revisão. Ele não será mais um planeta onde as almas expressam a sua vida pensando essencialmente na matéria. Ele será e está em andamento uma energia na Terra onde as almas precisam expressar a energia do espírito na matéria e não a energia da matéria sobre a matéria. É diferente, tá? Expressar a energia do espírito na matéria é trabalhar na seguinte concepção: que seja feita a vontade divina, que o meu eu superior assuma o comando da evolução da minha vida neste mundo.
certo? Que seja feita a vontade divina da luz, que seja feita a vontade divina do plano superior, divino de luz e amor que tem para este planeta, que a minha vida seja conduzida por um plano divino de amor, de luz, que está cuidando da evolução desse planeta. Então, quando eu faço as minhas orações, meditações e eu me entrego desta maneira ao plano divino, então eu vou começar a dar os primeiros passos para que o Espírito, a força do Espírito comande a matéria e não mais a matéria comandando a matéria, certo? A matéria comandando a alma, controlando a alma, porque quando a matéria controla a alma se corrompe, tá? A alma se corrompe e a alma vai se aliando com tudo que tem pela frente aí de situações que vão gerar ainda mais aprisionamento dela neste planeta, tá? Então, este é o motivo pelo qual as almas se tornaram enfermas. E agora nós então estamos passando por um grande processo de purificação no planeta Terra, aonde tudo isso está sendo desmontado no planeta, tá? Toda essa estrutura involutiva está sendo retirada do planeta Terra. E é por isso que nós estamos enfrentando todos esses processos de sofrimentos, de perturbações, de pandemia e assim por diante, tá? Não é a luz que criou a pandemia, tá? Não são as forças divinas da luz, não. Tá? São as forças involutivas que geraram isso, que geraram uma grande perturbação na humanidade para que a humanidade tivesse medo, muita insegurança, para gerar um medo e uma insegurança na matéria, e assim, com medo, as forças negativas conseguem corromper a alma das pessoas. Tá? O medo corrompe a alma das pessoas. Então, quer se libertar, quer se tornar uma alma mais digna, inicie um processo de libertação de todos os medos. Mesmo que tenham pessoas que digam, eu não tenho medo de nada. É mentira. Todo mundo aqui tem energia de medo colocada no seu inconsciente, no seu subconsciente. Tá? E muitas, é claro, no seu consciente, tá? Então, o medo corrompe a alma, o medo faz com que as pessoas se aliem às forças negativas, o medo faz com que as pessoas não assumam uma evolução espiritual digna, verdadeira, correta e justa. O medo faz com que as pessoas se mantenham escravas das forças involutivas, porque as forças involutivas, elas agem de uma maneira rápida e elas dão uma sustentação rápida na matéria, mas também elas dão uma sustentação vulnerável. Você tem a tua sustentação, mas você também, dentro de poucos meses, pode ser que você não tenha mais, tá? Elas geram constantemente inseguranças nas pessoas. Elas geram perdas materiais, perdas financeiras, perdas econômicas, perdas emocionais, tá? Elas dão, mas elas também tiram, certo? Porque o sistema que elas lidam é com o sistema da escravidão, o sistema do medo, o sistema da manipulação e o sistema da corrupção. E aí, por isso que nós temos que libertar a nossa alma do medo. Esse é o principal ponto. Nos libertando do medo, todo o resto, tudo que vem conectado ao medo, como raiva, ódio, vingança, tristeza, insegurança, enfim, tantos outros sentimentos, inveja, ciúmes, ambição, tudo isso vem junto, eles vêm
um pontinho, o medo está na frente, junto com o medo vem todos esses outros sentimentos, tá bom? Isso faz parte da conjuntura psíquica de todas as almas deste planeta, por conta da história que este planeta viveu, que é o que eu expliquei agora há pouco. As almas que vieram para estudar em uma escola, as almas que vieram numa condição de hospitalizadas e as almas que estão aqui numa condição de prisioneiras, tá? Existem almas aqui que estão bastante comprometidas com energias negativas, ok? Ok? Perceberam, gente? Então, por que uma alma se tornou enferma? Porque ela escolheu estar com as forças involutivas, escolheu a vida na matéria. Bom, daí tem gente que se pergunta assim, tá, Mari, mas e como é que a gente vai se manter, como é que a gente vai evoluir? Porque aqui a gente está na matéria, a gente tem aluguel para pagar, a gente tem conta aqui, conta ali para manter a nossa vida. Então, como é que a gente faz? Sim, exatamente. O espírito coordena a matéria e não a matéria coordena o espírito. Comece a se libertar de medos, a libertação espiritual de medos, a libertação dos pactos, dos acordos com as forças negativas, tá? E o plano divino da luz vai te colocar no trabalho certo, no trabalho correto, tá? Que a gente chama isso de trabalho evolutivo, tá? Então, um trabalho evolutivo é para aquelas pessoas que já estão em cura kármica, elas já entenderam que elas têm que se libertar dessas forças negativas e o plano divino da luz coloca elas em um ambiente profissional onde a gente chama de trabalho evolutivo. Tá? É um trabalho que ela vai exercer uma função aqui nesse mundo, uma função material, mas é um trabalho onde ela não vai colocar como meta principal ganhar dinheiro. Ela vai colocar como meta principal fazer um resgate kármico, fazer uma evolução espiritual naquele ambiente de trabalho. Tá? Então, ali existe um acompanhamento das forças divinas da luz. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo concreto. Digamos que uma pessoa ela estivesse atuando em uma grande empresa, em uma grande corporação, onde ela tivesse um excelente salário. Né? E ali então, mas só que esta empresa, ela estava dentro dessa empresa porque ela tinha uma amarra kármica com essa empresa, tá? Ela tinha já muitas vidas, ela já vinha realizando pactos com as forças negativas para se manter com uma vida de conforto, de segurança material, financeira, né? Só que esta empresa, ela não é uma empresa de boa índole, vamos dizer assim, tá? Então, esta pessoa possui um karma, tá? E a partir do momento, ela também entrou no karma planetário desta empresa, ela também gerou um crime. Digamos que é uma empresa que trabalha com um produto, com um serviço que prejudica a saúde das pessoas, ao invés de ajudar, tá? Então, esta pessoa, né? Esta pessoa ela vai entrar no karma financeiro dessa empresa. Então, ela vai ativar também contratos kármicos negativos com essa empresa, certo? Um outro exemplo, ela trabalha numa instituição que ela ajuda as pessoas, seja na saúde, seja em área assistencial, seja em área humanitária, qualquer coisa assim, é um outro exemplo, tá? Muito bem, só que com o passar do tempo, ela percebe que
a índole das pessoas que atuam lá dentro daquela empresa não é uma índole boa. Elas não gostam das pessoas. Um exemplo, hospital. Digamos que você trabalhe num hospital e você descubra e você perceba no seu cotidiano de vida que as pessoas lá atendem mal as pessoas, não gostam das pessoas, né? Tratam mal as pessoas, não são humanas, não são amáveis, não são educadas, não têm paciência. Então você está dentro de um karma daquele grupo de almas. Então você também está respondendo por aquilo. Isso faz parte de um karma seu aqui nesse planeta, dos contratos e dos pactos com as forças negativas que você se envolveu no passado, tá? Então, o que você precisa fazer? Você precisa pedir curas e libertações deste tipo de ambiente de trabalho, pedir para libertar-se de assuntos, de trabalhos que geram dinheiro ou que tem a energia do poder, o poder do conhecimento, né? Tudo que tem poder, tudo que as pessoas fazem as coisas por poder, porque elas se sentem superiores a outra, poder do conhecimento, o poder da tecnologia, o poder religioso, o poder político, o poder social, tudo que tem poder, poder judiciário, tudo. Ali estão as forças involutivas. E ali também está o karma das pessoas. Então, quando a gente descobre isso, a gente precisa entrar na nossa linha de tempo, pedir ao plano divino para nos libertar destas forças. E temos que ter paciência, porque são muitas vidas aprisionadas a esses lugares, tá bom? Então, gradativamente, você vai sendo retirado deste lugar e o plano divino vai te levar para uma outra instituição, para um outro trabalho, aonde você vai perceber que vai ser um pouco mais equilibrado, um pouco mais harmônico, um pouco mais tranquilo. E ali você vai desenvolver o que se chama, então, como falei agora há pouco, o trabalho evolutivo. O que é um trabalho evolutivo? Você está trabalhando para uma cura da tua alma, das coisas erradas que você fez no passado, que nós fizemos no passado. Da soberba, da ganância, do orgulho, né, que nós tivemos no passado. Então nós vamos desenvolver um trabalho que traga um resgate kármico, um trabalho que vai fazer a gente se tornar pessoas mais evoluídas, pessoas mais humildes, mais mansas, mais pacíficas, mais obedientes, mais simples e mais honestas, dignas e tendo mais consciência da minha evolução e da evolução das pessoas. Um trabalho evolutivo significa que eu vou trabalhar por amor. Eu vou trabalhar porque eu preciso me curar, eu preciso amar a mim e preciso amar as outras pessoas com as quais eu estou trabalhando, tá? Não importa o quanto desafiador isso seja, mas isso precisa ser feito, tá? Porque esse é o primeiro passo para iniciar um processo de uma libertação kármica aqui destas forças involutivas e dar o primeiro passo para a libertação da alma que se tornou enferma. Entendeu? Bom, gente, vamos lá então. Vamos para a próxima lâmina, a próxima orientação que nós temos aqui então, ok? Então, como a alma ficou aprisionada às forças involutivas, tá? Pelos fractais das realidades paralelas, deixa eu pegar aqui mais uma vez a canetinha, pelos fractais das realidades paralelas, tá? Que formam então o planeta Terra, tá? Então, vamos pensar aqui, esse aqui é o planeta Terra, tá? E nós temos então, o que é um fractal? Um fractal é
uma parte da consciência da alma que ficou presa ao campo eletromagnético da Terra, tá? Então, a alma ficou presa a estas forças involutivas porque quando ela esteve, digamos aqui, né? Ela estava aqui, ó, fisicamente na Terra, ó. Que vamos desenhar, tentar desenhar uma pessoinha aqui, tá? Aqui, ó, a gente tá aqui. E aí, a gente tá aqui vivendo a nossa vida na superfície da Terra, tá? Tá aqui, aí tem outras pessoinhas aqui também, né? E aqui tem mais também, opa, cabeção, né? Que ficou uma cabeça grande. Tudo certo. E aqui a gente criou os nossos vínculos. Vínculo familiar, vínculo conjugal, vínculo profissional, vínculo com social, vínculos de amizades e assim por diante. Muito bem. E a gente ficou aqui vivendo a vida da matéria, lembram? A vida da matéria, comprando, vendendo, alugando, viajando, e assim trocando. E assim foi. Toda a vida foi só para isso, só para manter a vida na matéria, ok? Ok. Muito bem, então esse campo eletromagnético aqui da Terra, as pessoas, a humanidade, todos nós ficamos aqui presas à vida na matéria. E nós esquecemos que existe um campo muito maior, que são o campo das forças divinas da luz, tá? E aí o que acontece? Nós ficamos conectadas somente aquilo que a gente pode ver, somente aquilo que a gente pode ver, perceber, sentir na estrutura da matéria, tá? Então houve uma desconexão do nosso chakra frontal, do nosso chakra cardíaco, do nosso chakra laríngeo, desses chakras superiores, cardíaco, laríngeo, frontal e o coronário, são considerados os corpos sutis superiores. Houve uma desconexão nossa. Então tudo que a gente viveu aqui, nós vivemos sob uma perspectiva da ilusão da matéria. Então a gente casou, a gente teve filho, a gente trabalhou, a gente comprou, alugou, vendeu e não sei mais o que, tá? Sempre na matéria. E a gente não perguntou para o nosso eu superior se este era o plano de Deus para as nossas vidas. A gente simplesmente foi reproduzindo o que a sociedade dizia que era correto fazer. Entendeu? Então a sociedade dizia que você tinha que nascer, crescer e tinha que casar, e tinha que ter filho, e tinha que ter isso, e tinha que ter aquilo, e que tinha que trabalhar assim, que tinha que ter uma casa, depois tinha que ter outra, depois tinha que ter um carro, depois que tinha que ter não sei o que, ter. E a vida da humanidade ficou presa a esse esquema, ok? E quando ela desencarna, o corpo dela, quando ela fica ligada somente à matéria, tá? O que acontece? A alma fica presa ao esquema da matéria. Ela não vai para o céu, ao contrário do que as pessoas imaginam. Ao contrário do que se disse por aí durante séculos e séculos e séculos. A alma não vai para o céu. A alma fica presa ao campo eletromagnético da Terra, ao campo da matéria, ok? Então este é mais um aspecto bastante grave do processo evolutivo e do processo de libertação que todos nós precisamos realizar aqui neste mundo. Vou dar um pouquinho mais de detalhes sobre esse campo eletromagnético que a humanidade está presa aqui, né? Vamos observar então. Bom, gente, então olha só. Isso aqui, veja essa figura, observem essa figura,
tá? Então, veja bem, aqui está a Terra, conseguem observar? Deixa eu mudar aqui deixar em vermelhinho, que eu acho que fica melhor. Ó, vocês estão vendo? Esse aqui é a Terra, ó, aqui tá a Terra, ok? Muito bem. Então, a Terra, ela está aqui e nós estamos na superfície do planeta Terra, como eu expliquei antes, tá? Na lâmina anterior. Quando a alma fica presa somente às coisas materiais, né, da Terra, aqui, então ela fica presa a isso aqui. Quando ela morre fisicamente, a alma não consegue ir para os mundos espirituais, as cidades astrais, aonde existem os templos de cura, onde existem as cidades espirituais da luz, os hospitais da luz. Não, porque a mente dela, ela só pensa nessa energia aqui. Ela não pensa nas energias divinas de luz, tá? Bom, tem gente que diz assim: ah, Mari, mas eu a vida inteira não tive nada, eu a vida toda sempre tive que batalhar muito, não tive dinheiro, nossa, sempre trabalhei, a minha família foi humilde. E assim por diante. Então eu não estou presa por causa do dinheiro, por causa da matéria, por causa de bens e não sei o que. Bom, não está presa talvez agora, mas talvez você tenha um passado de aprisionamento com a família biológica terrena, aonde você ficou presa a brigas por bens materiais, entre outros assuntos assim ligados ao dinheiro, tá? Talvez hoje você tenha uma profissão que você seja mais humilde, mas talvez numa outra vida você tenha exercido uma profissão onde você pode ter sido, nós podemos ter sido pessoas arrogantes, prepotentes, gananciosos e assim por diante. Tá? Então nós estamos passando por uma evolução, nós estamos dentro de um karma material ainda, então a gente está dentro de uma lei de causa e efeito, ok? Então funciona assim, ó. Por que a alma também tem dificuldade de se libertar? Ó, aqui, ó, tô desenhando aqui uma pessoinha, tá? Então ela tá aqui. Então ela tá aqui, digamos que ela nasceu na família, cresceu, não importa se a família tem dinheiro, se a família não tem dinheiro, se a família deu instrução, se não deu, tá aqui, tá no karma aqui da matéria. Isso aqui é a família biológica terrena, e a família tem uma história kármica ao redor aqui da Terra, tá? Tem muitas vidas aqui. A gente não sabe tudo o que essa família aprontou, né? Mas coisa boa, a grande maioria não fez não, tá? Porque ela está presa dentro da matéria. Então aqui, a ancestralidade pode ter roubado, pode ter matado, pode ter entrado em atrito para conseguir dinheiro, para divisões de bens, fez contratos com as forças involutivas. Este é um karma da nossa ancestralidade materna e paterna, tá? Não importa se hoje este grupo familiar tem dinheiro ou não tem, ou tem um pouco, tem uma vida mais ou menos, não importa. Este é o karma dela. E a gente ficou preso, a gente está aqui, a gente reproduziu um sistema, casou, teve filho, trabalhou e não sei o que, comprou e gastou e vendeu, e aquele esquemão assim, né? Aquele esquemão de sempre. Muito bem. Quando a pessoa morre fisicamente, ela, com esse corpo aqui preso nesse sistema desse mundo, aqui as portas do céu é como se estivesse fechada para ela. Ela não consegue. Por quê? Porque a mente dela está presa ao dinheiro, ao sofrimento, à mágoa, à raiva, ao medo, à insegurança, à tristeza, à revolta, ao ódio que ela viveu aqui neste mundo aqui, tá? Então não necessariamente somente o dinheiro aqui
mal aplicado, mal usado, aprisionou a humanidade, mas sim relacionamentos negativos, relacionamentos vingativos, relacionamentos rancorosos, relacionamentos gananciosos, relacionamentos que as pessoas mentiram, enganaram, traíram, fizeram falcatrua e assim por diante. Observem como é que é a história da família de vocês, das nossas famílias. Todo mundo tem, pelo menos algum ponto, alguma situação negativa na família, tá? Aonde as pessoas, os membros das famílias, geraram algum tipo de conflitos, de brigas, de desentendimentos, de desavenças, de raivas, de vinganças e assim por diante. Tá? Muito bem. Então, com este tipo de energia mental e emocional, as pessoas ficam aqui, ao redor. E quando elas morrem fisicamente, porque um dia o corpo morre, a degradação das células vai adoecendo por causa do pensamento, do sentimento das pessoas, que vão ficando cada vez mais densos, mais nervosos, mais rancorosos, mais odiosos e assim por diante. Então as células vão adoecendo. As células adoecendo, o corpo físico também vai degenerar e vai gerar então uma patologia, tá? Muito bem. E fora as patologias também do sistema físico, né? Que tem gente que pode gerar uma patologia por um acidente, por anomalias diversas. Cada caso é um caso. E a pessoa desencarnou. Ela desencarnou com sofrimentos e desencarnou apegada a um sofrimento, apegada a uma mágoa, uma raiva, um ódio, uma tristeza, uma angústia muito profunda. Tá? Ou então desencarnou apegada às terras, à casa, ao dinheiro, aos bens, etc, etc, etc. Ou as duas coisas. E aí o mundo divino da luz não consegue colocá-la aqui para que ela receba os tratamentos espirituais. Por quê? Porque a pessoa não aceita isso. Porque se ela não fez curas aqui, enquanto ela estava encarnada, dificilmente vai conseguir subir para os planos divinos pós-desencarnada, tá? Então ela desencarnou e para onde é que ela foi então? Ela foi para cá, ó. Ela foi para os vales de lágrima. Não tem uma oração que fala sobre isso? Sobre os vales de lágrimas? Então ela pode ter desencarnado por suicídio, ela pode ter desencarnado, estar com fractais em álcool, em realidades, em bolsões. Perceba, ó, tudo isso aqui, gente, ó, são bolsões kármicos que estão ao redor da Terra. Cada um desses bolsões aqui, existem centenas e centenas e centenas de milhares de almas desencarnadas vivendo, que estavam encarnadas aqui, desencarnaram e foram parar aqui, foram parar aqui, foram parar aqui, foram parar aqui, foram parar ali, foram parar lá, e não sei mais aonde, não sei mais aonde, não sei mais aonde. Então elas podem estar também vivendo no vale de drogas, no vale da sexualidade desequilibrada. Elas podem estar numa realidade onde elas estão doentes, ou na realidade onde elas estão numa guerra, numa realidade onde elas estão trabalhando, elas estão trabalhando, vivendo uma vida que de repente elas acham que é uma vida, mas não é. Entendeu? Elas estão presas ao campo eletromagnético da Terra, denso. Ok? Elas estão presas, elas estão acorrentadas. Tem gente aqui que está presa no tempo ainda da escravidão, estão acorrentadas. Pelas experiências que a gente tem percebido, muitas vezes dos atendimentos a gente tem visto pessoas acorrentadas, pessoas vivendo como escravas. De quem que elas estão escravas? Da energia
dos seres negativos, dos seres do anticristo, daqueles com os quais elas fizeram contratos quando elas estavam encarnadas aqui, tá? E muitas não fizeram contratos aqui, fizeram contratos no plano espiritual. A alma fez contratos. Muitas fizeram conscientemente, como já falamos antes, outras não. Outras caíram nesse sistema aqui sem perceber e se desconectaram. Houve uma desconexão. Não tem como entrar no caminho de luz, tá? Então este é outro grande motivo que faz com que as pessoas estejam aprisionadas e com dificuldade de curar a alma. Por isso que a cura de uma alma não acontece em meia dúzia de sessões terapêuticas, em uma semana de oração e não sei. Não. A cura de uma alma, sob a visão cósmica, ela vai levar toda esta encarnação e mais quantas outras encarnações, quantas outras experiências nós tivermos em outros mundos, em outras realidades, quando nós então sairmos da Terra, porque a Terra está passando por uma libertação, tá? Uma grande libertação que nós já vamos falar sobre isso. Então, o que acontece? Muitas pessoas também nos perguntam sobre os sonhos vivos, que tem gente que tem um sonho, nossa, mas parece que eu vivi aquilo. Exatamente, você estava vivendo a tua outra realidade, que você está preso aqui, ó. Entendeu? Tem gente que sonha, tem gente que numa meditação, numa oração, consegue visualizar os seus outros fractais nesses outros mundos aqui. Tá? Tem gente que sente dores físicas, eu tô sendo torturada, eu tô sendo machucada, eu tô passando por não sei o que, por uma dor aqui, por uma dor ali. Acontece isso? Acontece. São os fractais da pessoa presa a estes vales, a estes bolsões kármicos ao redor da Terra. Isso aqui é uma realidade paralela que a gente sempre fala, principalmente nas orientações da astrologia, tá? Então aqui são esta libertação que a gente fala, certo? Bom, então as pessoas podem se perguntar, né, quando ela tem esses sonhos vivos, né, só para fechar o assunto dos sonhos vivos, que também teve gente que me fez perguntas em relação a isso. Então, os sonhos, eles são, né, na verdade, quando a pessoa tem essa sensação, nossa, mas eu estava lá, eu vi isso, eu senti. Às vezes a pessoa acorda com aquele sentimento do que ela estava vivendo no sonho. É porque ela está amarrada karmicamente a esses vales e a esses bolsões kármicos ao redor da Terra, tá? Bom, e aqui, né, ela tá encarnada, muito bem, tá aqui, ela tá ainda encarnada, digamos, e ela sofre influência de todos os seus fractais. Então, se ela está vivendo numa realidade onde ela está doente, se ela está vivendo numa realidade onde ela está numa guerra, se ela está vivendo numa realidade onde ela é uma escrava sexual, um escravo sexual, se ela está vivendo numa realidade onde ela está com fome, se ela está vivendo numa realidade onde ela está trabalhando para forças involutivas, está fazendo coisas ruins, toda essa realidade aqui influencia aqui, a mente dela no aqui e no agora, entenderam? Então é muita cura realmente que precisa ser feita, muita cura, tá? Não é uma coisa que se faz poucas vezes. Por isso que o Instituto ONLUS, ele criou um sistema de tratamento. Ele criou, não, quem criou foram as hierarquias que nos amparam, tá? Ele atua, né, o Instituto ONLUS, ele atua sob as diretrizes ou pelo menos nós procuramos, né, da melhor forma possível, atuar dentro das diretrizes de um projeto de cura cósmica, de cura e libertação de
toda esta situação planetária e humanitária, que é um projeto que se denomina o projeto Operação Resgate Planetário e Humanitário, ok? Que também, então, vamos ver como que funciona este projeto de trabalho de cura planetária e humanitária da Operação Resgate, né? Bom, então, como que se liberta? Esse é o próximo assunto, né? Como que se liberta de todas essas realidades paralelas? Como que se cura tudo isso? Além do que a gente já falou, né? Então, o Instituto ONLUS, ele é acompanhado e está em constante acompanhamento e reestruturação pelas forças divinas ONLUS do Cristo Cósmico. É um projeto assumido por Jesus, por Mãe Maria, por Antuak, ou a energia de Saint Germain, a energia do raio violeta, tá? É um projeto cósmico que visa a libertação de todas aquelas realidades, de todos aqueles aprisionamentos ao redor da Terra, de todas as almas que aceitarem esta libertação espiritual, tá? Então, este trabalho chamado Operação Resgate, ele tem como pontos principais o que a gente chama aqui, então, de evacuação planetária. Evacuação planetária. O que é uma evacuação planetária? É a libertação das almas daqueles bolsões kármicos que a gente mostrou na lâmina anterior. Lembra? Então, a evacuação planetária é a retirada das almas de todo o sofrimento que elas estão nessas realidades paralelas. Quem coordena é o Mestre Jesus Cristo Samana, tá? Mãe Maria e a energia de Antuak, que é a energia de Saint Germain, para quem está habituado com essa energia, ou então a energia de Pai São José, tá bom? Que é a frequência do raio violeta. Então, evacuação planetária é isso, é a limpeza de toda a humanidade, de todos os nossos fractais que estão presos a essa realidade paralela na Terra. Translado, o que é um translado? São todas as almas que evoluíram, que estão na escola, e elas evoluíram espiritualmente, e elas estão aceitando fazer uma cura consciente, fazer uma cura com amor, com compaixão, com humildade. Então elas aceitaram, elas despertaram, elas estão em uma escola, elas não estão no hospital e nem estão presas, elas estão em uma escola de libertação da consciência delas de todos aqueles aprisionamentos lá, tá? Então, são pessoas que já adquiriram rotinas de oração, rotinas de meditação, são pessoas que se afastaram de pessoas conflituosas, perturbadoras, são pessoas que escolheram ter uma vida mais pacífica, mais calma, escolheram uma vida mais íntegra, mais honesta, né? Não se envolvem mais com tantas coisas na matéria, né? São pessoas que estão aceitando todos os dias se colocar em oração, em meditação. Elas tiram um tempo para isso, sabe? Elas têm na rotina delas esse tempo. São pessoas que aceitaram que o seu eu superior conduza a sua vida na matéria, tá? São pessoas que entregaram o seu livre-arbítrio ao seu eu superior, porque o eu superior está conectado à energia do espírito, à energia da mônada, à energia da verdade divina que a nossa alma precisa sustentar nesse mundo,
tá? Então estas pessoas, elas vivenciarão uma situação que a gente chama de translado, tá? Translado significa o seguinte, que nós vamos ser redirecionados aqui no plano físico da Terra. Então nós podemos morar numa determinada região e nós vamos ser direcionados para uma outra região, para um outro estado, às vezes até para um outro país, conforme a situação de cura que a pessoa precisa fazer, tá? E nesse processo de translado, né, dessa mudança da vida dela, então ela vai desenvolver o trabalho evolutivo, a cura kármica dela, a evolução kármica com consciência, tá? Outro tipo de translado que acontece conosco é quando nós desencarnamos, então nós não estaremos mais sujeitos a ficarmos presos aos bolsões kármicos ao redor da Terra. Lembram dos bolsões? Lembram dos vales? Exatamente, porque quando nós desencarnarmos, então nós já vamos ter limpo muita coisa daquela energia lá. Então nós vamos para um planeta melhor. E lá naquele mundo mais equilibrado, nós vamos continuar as nossas curas e as nossas libertações, tá? Então são pessoas que já estão bastante adiantadas em uma evolução espiritual, certo? São pessoas que neste mundo aqui se colocaram em um trabalho muito profundo e uma dedicação muito profunda de libertação das suas almas, e elas se tornam então almas resgatáveis, almas que estão prontas para receber uma grande cura e uma grande libertação de todos aqueles aprisionamentos ao redor da Terra, que a alma ficou presa por muitas vidas, como a gente falou antes, que a gente deu os exemplos, tá bom? E tem algumas, então, o trabalho do projeto da Operação Resgate trabalha com a transmigração das almas. A transmigração é para as almas hospitalizadas e para as almas ainda presas, ainda prisioneiras. São as almas que ainda não despertaram ou despertaram muito pouco e ainda elas estão com bastante curas para fazer. Então, após o desencarne delas, elas são levadas para um mundo onde elas vão continuar a evolução delas da onde elas pararam, do nível de consciência aonde elas pararam, tá? Então, a Operação Resgate, ela trabalha nesses 3 níveis aqui: evacuação planetária, que é a liberação de toda aquela energia que a gente falou, umbralina, de toda a energia dos bolsões kármicos, o translado para mundos mais equilibrados e a transmigração para mundos ainda kármicos, mas com possibilidades bem melhores do que a Terra de evolução, tá? Muito bem. E como falamos, a alma ela vai fazer a evolução dela conforme ela tem na programação, conforme toda a ação que ela viveu aqui, tudo que ela fez, tudo que ela praticou, tudo que ela falou, tudo que ela pensou, tá? Então, esta energia do projeto da Operação Resgate é um projeto de grande purificação no planeta, tá? Então, eles estão nos libertando daquelas realidades paralelas a partir, então, desses processos aqui, tá? Desses níveis de cura aqui, tá? Como falamos, é coordenado por Jesus e são seres vindos de outros universos que são não materiais, tá? Eles trabalham sob a perspectiva do silêncio, da oração, da introspecção. Você não precisa ir para nenhuma religião, você não precisa frequentar nenhuma religião, nada disso, tá? Para você se libertar dessas realidades aí, certo? Até porque Jesus foi muito claro
não se erguerão templos em meu nome, né? Bom, então, este processo de libertação das almas, ele se faz por intermédio dos processos de autocura e autoconhecimento. Ele se faz por intermédio das meditações, das orações, da entrega do nosso livre-arbítrio ao nosso eu superior e assim por diante, tá? Ele se faz por intermédio de escolher que as leis divinas superiores atuem na minha vida, tá? Bom, e uma das leis divinas, ou algumas leis divinas estão sendo aplicadas neste mundo para a nossa libertação, para a libertação das almas, que é a lei da graça, da misericórdia e da justiça divina, tá? Então essas leis, elas vão fazer a libertação do karma que todos nós temos aqui. Karmas com vínculos familiares, conjugais, profissionais, sociais, a libertação dos karmas, dos contratos, dos acordos, dos pactos, que a nossa alma ficou presa aqui ao longo de muitas vidas e foi se associando às forças negativas, às forças rebeldes, às forças do anticristo, tá? Por isso que as almas sofrem tanto neste mundo, por conta deste tipo de vínculo que elas criaram, né? Que todos aqui criamos, ok? Então esta cura, ela somente é libertada por estas forças divinas da luz, tá? Eles não vão fazer manifestações, né, fenomênicas. Eles vão sim, eles vão trabalhar muito com o nosso eu interno, com a nossa estrutura de mônada, vão trabalhar muito conosco com a reconexão, com o alinhamento dos nossos corpos, com a limpeza de todos os nossos chakras, tá? Com a limpeza de todos os níveis de energia dos nossos corpos sutis, o corpo da nossa alma, tá? Que constitui a nossa alma. Eles vão nos alinhar corpo, alma, espírito, mônada, ser divino que nós somos, tá? E isso realmente leva bastante tempo de cura, bastante dedicação, bastante oração e uma disciplina e uma seriedade e uma honestidade muito grande nas nossas orações, tá bom? Muito bem. Vamos agora. Então, qual é o tempo de cura que uma alma precisa, tá? Até ela romper com todos os vínculos kármicos que desviou ela da sua rota divina, tá? Então, todos aqui, eu acabei de falar, né? Então, é isso aqui, ó, é o realinhamento, né? Que é o realinhamento do corpo, da alma, do espírito, da mônada e do ser divino que ela é, tá? Então, para as pessoas que estão mais apegadas à matéria, né? A matéria financeira, a matéria material, a matéria humana, né? Tem gente bastante apegada a vínculos com familiares, pessoas, então ela vai precisar fazer uma cura dessas libertações. Então ela precisa olhar com bastante atenção para ela os sentimentos, as emoções, os medos que ela tem em relação aos vínculos que ela vive no cotidiano, os apegos, as mágoas, as tristezas, a raiva que ela guarda dentro dela, né, em relação aos vínculos que ela vive, ao vínculo com mãe, com pai, com irmãos, com filhos, com cônjuges. Ela precisa estar muito atenta, tá, a todos os sentimentos negativos que ela criou, vínculos kármicos aqui, tá? Por exemplo, se ela era uma alma que ela veio aqui para manifestar
uma evolução onde ela tivesse que, por exemplo, desenvolver um trabalho evolutivo, um trabalho que traria uma evolução para a alma dela e para a alma das outras pessoas que aqui estavam, as outras almas evoluindo. Por exemplo, se ela tivesse que a alma se programou para vir aqui para fazer uma cura para si, para os outros, usando, por exemplo, medicamentos naturais, medicamentos com plantas, com ervas. Digamos que a alma dela veio com essa missão. E ao longo de muitas vidas, ela foi se envolvendo com vínculos kármicos, com contratos, com forças negativas, e ela foi desviada desse projeto dela. Então ela está vivendo com pais, com mães, com irmãos, com vizinhos, com amigos, com colegas de trabalho, que de repente ela está desenvolvendo outra função. Digamos que ela está trabalhando num setor administrativo, digamos que ela está trabalhando num setor de vendas, num setor de marketing, qualquer coisa ligada à matéria, menos aquilo que a alma dela veio fazer. Então, o tempo de cura de uma alma é todo o tempo que ela precisa para voltar para a rota que a sua essência divina a criou. Então, se Deus colocou em você um dom da cura pelas plantas, mas você está trabalhando com marketing, por exemplo, está trabalhando com vendas, como eu falei, com qualquer coisa, menos com isso, você está desviada da tua essência divina. Então você vai ter que limpar todos os fractais, recolher todos os fractais que te desviaram do teu rumo. Todos os pactos, todos os acordos. E isso leva bastante tempo, leva toda uma encarnação, tá? Por isso que o serviço, que o Instituto ONLUS, como eu falei antes, ele foi orientado pelas hierarquias para que nós criássemos um conjunto, um rol de apoio, de amparo, para que as pessoas tivessem condições de retomar o seu caminho. Retomar o seu caminho na luz e com a luz. Por isso que a gente tem os acompanhamentos individualizados, a gente tem as orientações astrológicas, o mapa astrológico personalizado. É muito importante realizar. O curso do Reiki ONLUS, que é uma ferramenta de autocura, que a pessoa vai se atendendo, vai se alinhando, vai se equilibrando todos os dias, tá? É como se fosse um reforço para o processo terapêutico dela. Ela tem as orientações semanais de dicas da semana de cura, tá? Enfim, elas têm as meditações no canal do YouTube, as orações, certo? Então, realmente, tem os livros que ela pode ler, né? Os florais, se ela assim tiver interesse em também estar usando medicamentos mais sutilizados para a cura da sua alma, e assim por diante. Tudo depende da vontade dela, tudo depende do querer dela, tudo depende do quanto ela está consciente do nível do aprisionamento que ela está e do quanto ela quer encarar isso, tá? Bom, e para nós sairmos de mundos kármicos como este, é muito necessário, então, entrar no trabalho de serviço junto com as hierarquias, tá? Lá pelas tantas, as almas que vão desenvolver um trabalho de cura digno, honesto, correto, disciplinado, dedicado, perseverante, persistente. Lá pelas tantas, esta alma ela é retirada de todo o círculo kármico que ela vive, ou pelo menos boa parte ela é retirada. E a vida dela então entra em um outro caminho, o caminho de
cooperar, colaborar com as hierarquias para a cura do planeta, para a cura da humanidade, para a cura dos reinos vegetal, mineral, animal e humano, tá? Então, para sair de mundos kármicos como este que a gente vive e pós-desencarne ir para um mundo um pouco melhor, todos precisam passar por esse estágio de cura e de evolução, tá? Em um determinado momento da sua cura, em um determinado momento da nossa vida, nós vamos ser efetivamente afastados de todos os vínculos negativos, tá? E ali nós começamos então a ser preparados para colaborar com o plano divino. Então é aqui que se entra em um nível de evolução, aonde gradativamente nós vamos sendo liberados, todos os nossos corpos, absolutamente todos, são liberados do karma na matéria, mas somente quando a gente entrar no caminho do serviço, no caminho de colaborar, cooperar junto com as hierarquias na cura do planeta, na cura da humanidade. E não é, vamos dizer assim, o que eu quero fazer. Ah, eu quero então fazer isso porque eu quero me libertar do karma na Terra. Não, não é assim que funciona. Quem nos escolhe para a gente desenvolver algum serviço, para nós colaborarmos com as hierarquias, não é a nossa vontade terrena, humana, egóica. No sentido, eu vou negociar então, eu vou trabalhar aqui para as hierarquias para sair da Terra. Não funciona assim, tá? Não é como os outros procedimentos espirituais, técnicos, mediúnicos, energéticos, terapêuticos têm por aí. Não é assim que funciona, tá? Trabalhar com a hierarquia planetária exige muitas escolhas, muitas provas. Nós passamos por muitas provas com relação à nossa idoneidade espiritual, tá? Às vezes são vidas e vidas e vidas que a gente vai passando por provas onde nós vamos sendo testados para verificarmos se nós temos idoneidade, para verificarmos até que ponto nós estamos verdadeiramente sendo puros com a nossa intenção de ajudar o próximo, ou se nós estamos ajudando o próximo porque nós queremos barganhar a nossa libertação kármica. O plano divino sabe com quem ele pode contar, tá? E nesse sentido, então, quem vai contactar conosco para nos dizer que nós estamos aptos para sermos colaboradores é a hierarquia. Em um determinado momento, em uma determinada fase da nossa cura, da nossa evolução, naquela situação que a gente menos esperar, naquela condição que a gente menos espera que aconteça o contato deles, eles mantêm o contato. Eles mantêm e eles orientam o que precisa ser feito e como precisa ser feito. E essa orientação é uma orientação consciente e é uma orientação que entra dentro do nosso nível, do nosso eu interno, tá? Então eu não vou montar um espaço terapêutico, não vou montar algo porque o ego quer fazer isso, porque eu quero fazer isso, tá? Pode ser que o ego terreno queira, mas talvez a alma queira outra coisa, tá? Então é algo bastante delicado. Então algumas pessoas elas podem estar sendo muito mais úteis ao plano evolutivo, trabalhando numa escola, trabalhando numa empresa, trabalhando num comércio, trabalhando em algum lugar onde ali o plano evolutivo pode canalizar muitas curas para as almas que estão ali, do que alguém que quer abrir um espaço terapêutico. Existem pessoas que têm a tarefa e a missão de fazer isso, tem outras que não. Cada caso é um caso, tá? Então aqui também,
Sair de mundos kármicos, tá? É quando a pessoa, ela realmente se coloca em uma doação total e absoluta da sua vida ao plano evolutivo. Aonde, sabe aquela expressão, é Cristo habitando em mim? É mais ou menos isso. E isso realmente leva bastante tempo, tá bom, gente? Mas nós temos que começar, nós temos que dar o primeiro passo. Se nessa encarnação a gente não passar por esse nível de cura, não tem problema. Nós estamos plantando, nós estamos semeando para nós colhermos sementes, para nós colhermos frutos e flores em uma próxima etapa de evolução da nossa alma. Nós não podemos ter pressa, nós temos que ter sim persistência, perseverança, paciência, humildade, obediência, resignação e abertos diariamente para receber as curas que a nossa alma necessita. Aquilo que o plano divino superior sabe que é o melhor para cada um de nós, tá? Ok, gente? Bom, estas foram as considerações para esta live, que na verdade a gente acabou gravando por conta de compromissos assumidos também, né? Então, mas nós vamos estar num chat ao vivo, nós estamos num chat ao vivo, tá? Tô falando só agora no final, mas tudo certo, né? Então, nós agradecemos bastante a todos vocês pelo acompanhamento que vocês fizeram conosco, nós agradecemos e nós intencionamos então que todos tenham compreendido, né, da melhor forma possível como que se cura uma alma sob o ponto de vista da visão cósmica, tá? Dúvidas, perguntas, podem deixar ali, podem ir escrevendo, não tem problema nenhum, nós vamos respondendo a todos, tá bom? Um grande abraço e tenham um mês abençoado com muita luz nas vossas consciências, muita paz e que todos sejamos abençoados na luz do nosso Cristo interno. Muita gratidão a todos e até o próximo mês. Fiquem com Deus.